Olá, seja bem-vindo à nossa aula, onde nós vamos falar sobre liderança e gestão de pessoas. Como liderar times comprometidos e colaborativos. É isso mesmo. Agora eu estou aqui e quem está junto comigo hoje quer descobrir todas as estratégias para você liderar pessoas e inspirá-las para alcançar resultados. Então, talvez você seja um líder já atuante que está aqui para aprimorar as suas habilidades relacionadas à liderança. Ou talvez você queira já descobrir como é que é o universo da liderança, como gerenciar pessoas. E através dessa nossa aula você vai ter todo esse passo a passo de como acompanhar a jornada do colaborador. Esse eu costumo dizer que é 80% do seu dia a dia. 80% do dia a dia, na verdade, do líder é liderar, conduzir times, direcionar pessoas para resultado, e é sobre isso que nós vamos falar na aula deste módulo, tá? Então seja mais uma vez bem-vindo. E talvez, tá? A realidade de muitos que já estão aqui hoje, não sei se talvez seja a sua, o seu time encontra lhe dando trabalho, não é mesmo? E aí você talvez já esteja desacreditado, porque os maiores problemas que você tem estão relacionados à sua equipe. A equipe que não entrega resultado, a equipe que chega atrasada, que mete atestado médico, que vive em conflitos e descompromissados. Essa é a sua realidade? Então chega aqui, se aproxime, que é sobre tudo isso que nós vamos falar aqui hoje, das estratégias de liderança e gestão de pessoas que você vai utilizar e vai melhorar o comprometimento e a colaboratividade da sua equipe. É isso mesmo. A partir dessa aula, não é só uma equipe engajada que você vai ter, é uma equipe direcionada para a entrega de resultados, tá? Talvez também eu esteja conversando aqui com empreendedores, tá? Que estão querendo saber as melhores estratégias de conduzir o seu time, porque os resultados não estão sendo alcançados, tá? Então é sobre esse universo, esse bate-papo gostoso e 100% prático que nessa aula eu vou abordar com vocês, tá? E aí a primeira perguntinha que eu falo. Para você, o que significa liderança? O que para você é gerenciar pessoas? Beatriz, para mim significa contratar, fazer ali aquele processo de departamento pessoal, que normalmente eu terceirizo para contabilidade, e se ele está me dando trabalho, eu demito. O seu RH, a sua liderança e na sua empresa, é assim que funciona? Me conta aqui. Se for, eu sinto te dizer que é por isso que os resultados não estão chegando e provavelmente você não está conseguindo sair do operacional. Porque você não tem uma equipe engajada, porque você não tem e não é reconhecido, né? Ou seja, não tem autoridade nem poder sobre a sua liderança e principalmente no reflexo disso com a sua equipe e principalmente você não tem um RH ou uma mentalidade estratégica voltado para o crescimento do seu negócio ou do seu setor. Mas como assim, Beatriz? Por que você está sendo assim, falando direto na lata dessas verdades? Pessoal, liderança e gestão de pessoas não é somente um departamento pessoal ou algo simples que você coloca alguém para sua empresa, coloca alguém para fazer parte da sua equipe e espera, milagrosamente, que ela entregue o resultado. Liderança vai muito além de tudo isso que eu abordei para vocês. Liderar é você, pessoas, tá? O contexto que a gente está trabalhando aqui de liderança é voltado para a pessoa, significa você identificar o perfil ideal da pessoa que você vai contratar, da função que você está disponibilizando no mercado, significa selecionar a pessoa certa e colocar na função certa para entregar os resultados que você definiu. Significa admitir, sim, fazer todo aquele processo de admissão que
Normalmente, você vai ter o apoio da contabilidade para fazer esse processo. Também significa alinhar as expectativas, né, desde o momento que esse colaborador ingressou dentro da empresa. Depois, um processo de acompanhamento dessa pessoa, que costuma ser os primeiros 90 dias. Então, depois da contratação, existe os 90 dias de experiência, isso contido na lei, tá? CLT, onde é o prazo que você tem para saber se aquela pessoa que você contratou, ela de fato se integrou na empresa e está apta para exercer a função. É o período teste. E nesse período teste, é necessário você fazer o acompanhamento até a efetivação dessa contratação, conhecer, se conectar com essa pessoa, integrar a cultura da empresa e, principalmente, se você vê que tem potencial, desenvolver, tá? Após essa etapa, é necessário todo o processo de direcionamento, acompanhamento e engajamento do colaborador. É nesse momento que o líder ele vai precisar dizer, para cá que nós vamos, é para cá que nós iremos, como que nós iremos e a importância de você nesse processo. Depois, a gente fala também que a liderança é você aplicar medidas disciplinares, ter conversas difíceis e aplicar estratégias de acompanhamento e gestão de pessoas. Como um dos exemplos, a aplicação de feedback, reuniões estratégicas e outras mais. Existe também, e faz parte também do processo de liderança e gestão de pessoas, você desenvolver seu time. É isso mesmo. E nessa aula a gente vai mostrar as melhores estratégias e principalmente aquelas que, custo zero. A jornada da liderança também envolve conexão e engajamento, retenção de talentos. Não, você contratou, você acompanhou, aquela pessoa ficou durante um bom tempo da empresa e agora como manter essa pessoa engajada, comprometida e performando. Isso só vai ser feito através do processo de acompanhamento, através do processo de liderança inspiradora e situacional, com estratégias de reuniões, de técnicas de delegar tarefas, aplicação de feedbacks, avaliação de desempenho. Então, são todas as áreas do RH estratégico que você precisa saber como gerenciar pessoas e todos esses subsistemas para você conseguir reter esse talento na sua empresa. Então, se você está com ouro na mão, valorize. Se você tem um time bom, valorize. E para essas pessoas se sentirem valorizadas, ela precisa que você acompanhe e se conecte a elas, tá bom? Também faz parte desse processo ter conversas difíceis, ter reuniões de alinhamento, reuniões de gestão de resultado, como é que está a entrega daquelas atividades, estamos chegando ou não aos nossos objetivos e metas do setor. Então, é preciso também ter esse processo de reunião de resultados. Acompanhar indicadores também. Então, o próprio RH, a própria área de gestão de pessoas, tem indicadores que devem ser acompanhados, como o turnover, absenteísmo, a taxa de desenvolvimento de time, o impacto que aquele processo de treinamento, por exemplo, está afetando na empresa através da intervenção de desenvolvimento humano. Então, todos esses indicadores também precisam ser vistos e acompanhados por você. Faz parte também a inteligência emocional e você desenvolver competências relacionadas não só à inteligência, mas ao poder da autorregulação nesse processo. E também, com a junção de tudo isso, das estratégias de comunicação, de conexão com o time, de empatia, de comunicação não violenta e todas essas estratégias que a gente vai conversar aqui hoje, são abordagens utilizadas para você evitar processos judiciais. Então, nessa aula, neste momento, eu vou fazer o que você nunca viu. Vou lhe mostrar uma outra mentalidade, uma outra visão que você nunca teve do RH ou do papel do líder no processo de condução, gerenciamento, acompanhamento de pessoas. Sabe por quê? Porque a forma que você demite pode trazer risco para você. A forma que você contrata pode trazer riscos para vocês. E os riscos doem, no bolso, porque a partir do momento em que você contrata errado, você vai ter que demitir e demitir custa caro. Então, a gestão de pessoas, quando ela é bem pensada,
quando você entende que é um setor e que é uma área importante para você, você entende que não é só que ganhar dinheiro não é somente faturar, é deixar de perder dinheiro. E o líder negligencia muito isso, porque ele fecha os olhos para gestão de pessoas, ele fecha os olhos para liderança, ele fecha os olhos para todas essas habilidades de RH que o líder tem que desenvolver, tá? E que são estratégicos para você não perder dinheiro. E aí sim, deixar de gastar. É poupar. É fazer com que o dinheiro entre e permaneça dentro de casa, tá? Então é sobre tudo isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. Sobre todo esse universo que a liderança nos permite conduzir dentro da nossa equipe. Não é somente você ser o líder, é você tomar de conta de todo esse universo que envolve a liderança e a gestão de pessoas, tá bom? E aqui eu costumo compartilhar os pilares de uma gestão estratégica de pessoas. Então você, líder, você tem que ter uma visão quanto líder. E aí, claro, que aqui a gente pode ter duas figuras. Nós temos a figura da pessoa que é líder de uma área, né, se posicionou para isso, recebeu uma promoção para isso, para se tornar um líder, para desenvolver a sua liderança. Ou nós temos um empreendedor, tá? Um exemplo, você que é engenheiro, você quer empreender na área da engenharia. Você pode, tá? E deve, se for seu desejo, empreender, abrir uma empresa e ter uma equipe. Você precisa ter uma visão estratégica relacionada a essas pessoas. Por quê? Porque a forma que você conduzir vai fazer você gastar dinheiro, e aí perder dinheiro, como explicado, ou de você deixar o faturamento dentro de casa, então de você ganhar dinheiro também, tá? Mas para isso, a sua visão, a sua mentalidade, ela tem que estar direcionada para uma liderança estratégica. E quando nós falamos de liderança estratégica, a gente fala que o líder tem que ter essa visão macro de que ele, o dia a dia, a vivência dele, a experiência e toda a troca que ele vai ter vai ser com pessoas. E aí que já está enraizado na sua cabeça que liderança, que gestão de pessoas, que lidar com pessoas é o quê? Um problema. E aí, enquanto você tiver com essa mentalidade, realmente vai ser um problema, tá? E a sua mentalidade tem que mudar hoje mesmo. Porque você liderar pessoas e sim gerenciar emoções, gerenciar comportamentos, gerenciar habilidades, perfis comportamentais é estratégico, é oportunidade. E é com essa visão que eu quero que você tenha. Você saia daqui hoje, tá? Para você liderar, você precisa desses 4 pilares, tá? Uma visão estratégica direcionada a resultados. E aí, para isso, primeiro ponto é o direcionamento. A sua liderança tem que ter um direcionamento. É a sua área que tem um objetivo? Se não tem, crie um objetivo, metas para a sua área, tá? Porque todas as áreas e todo o negócio tem que ter a sua visão, tem que ter ali o seu objetivo principal. E tem que saber as estratégias para chegar nessa visão, nesse objetivo maior. Então, enquanto empresa, eu tenho um planejamento estratégico onde eu tenho visão, missão e valores. Eu tenho aonde eu quero chegar e como eu vou chegar. Na área, isso tem que estar destrinchado com estratégias de direcionamento seguindo esse mesmo modelo. Eu tenho que saber aonde nós queremos chegar enquanto setor, enquanto área, enquanto equipe e quais serão as estratégias para nós alcançarmos esse resultado. Então, o seu setor, e é papel de você, líder, definir o direcionamento da sua equipe. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar são os processos e pessoas. Por que a gente fala processos e pessoas? Porque você já tem um direcionamento. E as estratégias é como você vai chegar lá. Mas para você definir uma estratégia e fazer com que ela funcione, você precisa ter processos definidos. O que eu quero dizer? Qual é o nosso regimento interno? Quais são as condutas que são permitidas e as que não são permitidas dentro da nossa empresa? Nós temos um regimento que traz esse código de conduta e ética e todos os direitos e deveres dos nossos colaboradores.
E essas são algumas estratégias de direcionamento de pessoas e que são também procedimentos internos, ou seja, de dentro da empresa, construídos pela empresa, onde vão direcionar as pessoas para um resultado. Existem outras formas de direcionamento. Existem os procedimentos operacionais padrão, as descrições de cargos. Tudo isso são direcionamentos e processos que estão definidos, mostrando o que deve fazer, quais etapas deverão ser seguidas para alcançar resultados esperados. Então, se na sua empresa não tem esses direcionamentos, não tem esses processos, não tem uma cultura também direcionada à execução dessas atividades, uma cultura de excelência, não vai rodar uma gestão de pessoas estratégicas, porque se a pessoa não sabe para onde ela deve chegar, qualquer caminho serve. Então, se não tem um direcionamento, se não tem as estratégias de como chegar até lá, que são os procedimentos, é o que vale nos dar todo um guia, construir as etapas de forma clara, a gente não consegue chegar nesses resultados. E se nós não tivermos pessoas executando esses processos, nós não vamos alcançar essas estratégias e muito menos esses resultados. Então, é super importante que tudo isso esteja funcionando. Hoje, com o advento da tecnologia, também se fala muito de um dos pilares chamado tecnologia. Hoje a tecnologia está ao nosso favor e quando a gente aplica isso às estratégias de gestão de pessoas, reflete muito na gestão do nosso tempo, na nossa rotina. Então, quais tecnologias a sua empresa ou você consegue implantar com a sua equipe para poder trazer rapidez, agilidade, eficiência, qualidade nos seus processos, tá? E aí, por último, e não menos importantes, pelo contrário, um dos mais importantes, é a liderança em si. O líder, ou seja, você é o guardião da cultura, tá? Você é o guardião dos direcionamentos, dos valores da empresa, do código de ética, dos processos e todos esses rituais internos se tornam uma cultura organizacional. E essa cultura, ela deve ser guardada. E quem faz isso? O líder, através do seu processo de liderança, de acompanhamento e gestão de pessoas. E quando a gente fala de uma cultura de excelência, e aí se você é empreendedor e está tentando implementar isso na sua empresa, ou se você é líder e quer saber mais sobre isso, a cultura são todos esses comportamentos, rituais e o ambiente que envolve as pessoas dentro do contexto organizacional. E quando se fala de uma cultura de excelência, é uma cultura direcionada, é uma cultura estratégica, é uma cultura que tem muito claro esses pilares e essas visões que eu apresentei para vocês em todas as áreas. Então, é uma cultura que acaba tendo um foco no resultado através dos comportamentos alinhados com esses direcionamentos. Então, o foco dessa cultura eu trouxe aqui seis elementos que são fundamentais para se ter uma cultura de excelência, e o primeiro deles é ter o foco do cliente. Então, você, quando tu dono de uma empresa ou pertencente a uma organização, você vai ter 3 níveis estratégicos dentro da organização. Você vai ter o nível organizacional, que tem a ver com a cultura, com as pessoas, com os processos internos. Você vai ter o nível estratégico, que é o mercado, então é fora da empresa, é o mercado, como é que se movimenta, qual é o cenário, qual é a demanda, é um mercado mais competitivo, menos competitivo, então é você ter esse entendimento macro, né, além da sua empresa, e também tem o aspecto social, né, então além da minha empresa, organização, além do mercado, tem a sociedade. E como que esses 3 elementos estão em sinergia o tempo inteiro? Porque quando você, por exemplo, tem o foco do cliente, que é o primeiro pilar, né, apresentado para vocês da cultura de excelência, você tem 2 clientes. Você tem um cliente, eu digo assim, direto. Você tem o cliente interno, que são seus colaboradores, e você tem um cliente externo, que é o mercado em geral. E aí, como agradar e ter o foco nas necessidades desse cliente? Então, é uma visão macro que você precisa ter para liderar com mais clareza e fluidez.
Outro pilar é a comunicação eficaz. Líderes têm um papel de guardarem toda essa cultura. E é papel deles se comunicarem de uma maneira eficiente, clara, concisa, sem ruídos. E também, claro, praticar uma escuta ativa e uma comunicação não violenta. Então, as pessoas, para elas estarem direcionadas ao resultado, e aqui o nosso foco estratégico, como dentro de uma organização, é alcançar o resultado, as pessoas precisam estar alinhadas e direcionadas para isso. E isso só acontece através de uma comunicação eficaz. Qual tipo de comunicação você está usando? É uma comunicação mais formal? É informal? Qual é o tipo de comunicação que sua equipe entende? Você está se adequando a esse tipo de comunicação? É uma reunião? É um e-mail? É um treinamento? Então, qual tipo de comunicação utilizar de forma mais estratégica? Outro pilar da cultura de excelência é o desenvolvimento constante, né? Não só líderes, mas todos que sim estão envolvidos na empresa estarem direcionados ao processo de crescimento dentro da empresa, né? De carreira, de ascensão e de aprimoramento profissional. Faz parte também como elemento da cultura de excelência, você ter o senso de urgência e agir preventivamente, é não esperar as coisas acontecerem para você ir lá e resolver, e sim trabalhar com cenários, né? O que pode acontecer, como eu posso evitar esses problemas, e aí você se preparar estrategicamente para um mercado que possa vir, possa surgir, e você já está ali, ó, na frente de todo mundo. O quinto pilar que eu venho apresentar para vocês é a questão do foco na resolução eficiente de problemas. Então, como eu já compartilhei com vocês em outro treinamento, o líder, ele não pode focar no problema. Ele tem que focar na resolução. E aí, claro, né, quanto mais resolutivo ele consegue ser mais estratégico, ele consegue ver as oportunidades mediante aqueles problemas, eles conseguem testar e errar e acertar e aprimorar de maneira mais rápida. Então, isso também é uma cultura que pode fazer muito sentido para dentro do seu contexto organizacional e para os comportamentos que você quer direcionar à sua equipe. Outro passo principal, quando se fala de cultura de excelência, é a aplicação de feedbacks e melhoria contínua. Isso aqui é acompanhamento, tá? É você analisar constantemente como é que está a sua equipe, ter reuniões de alinhamento, é um feedback, já que está sendo ali recorrente aquele problema. E lógico que o foco é esse processo de melhoria em si, é ficar ali retroalimentando o sistema de você testar, errar, acertar, novos procedimentos que querem ser implementados, novas rotinas que precisam ser utilizadas, comportamentos que precisam ser ajustados. Então, tudo isso precisa ser feito de forma, né, constante. Cultura de trabalho positiva, então é muito importante que as pessoas estejam otimistas e sejam, na verdade, otimistas. O pessimista, ele consegue ali a maçã podre, né, envenenar todo mundo, e aí imagine você trabalhar com uma pessoa que não tem energia porque ela não acredita naquilo, ela não acredita na melhoria, ela não acredita no projeto, ela não acredita na mudança. Então, a cultura de excelência, ela tem que ter um foco no otimismo, né, nesse trabalho positivo. E para isso também envolve outros aspectos, como ambiente, liderança, enfim. E inovação, tecnologia, criatividade, inovação, pensar fora da caixa. E aí eu até gosto de trazer uma situação que não é você sair, é você quebrar padrões e não regras. As regras da empresa não podem ser quebradas, tá? Tem regimento, tem manual, tem normas que precisam ser seguidas, porque a maioria delas estão ali também, né, alinhadas a outras questões legais, como a própria CLT, tá? Então, quebrar padrões não significa quebrar regras. E quebrar padrões é você pensar fora da caixa. É você pegar algo que está ali acontecendo e você pensar numa outra maneira de trazer uma solução para executar o mesmo trabalho, ou de uma maneira mais rápida, ou com mais qualidade, ou com uma melhoria no processo em si. Tá? Então, inovação é você ter essa questão, né, da melhoria, da criatividade, de estar fazendo esse processo mesmo de adaptação, resiliência, novas construções e criações de novos produtos também, novas ideias, novos procedimentos, novos comportamentos que deverão ser ali perpetuados dentro da empresa. Então, quando a gente fala desse contexto de cultura e do papel do líder em relação a todas essas etapas, é isso que vos venho apresentar, tá?
E um desejo que eu tenho é contribuir para a mudança da mentalidade dos líderes de hoje, porque 80% estão presos no operacional e somente 20% pensam em estratégias. O meu objetivo é inverter, na verdade, essa realidade. Hoje, como eu falei para vocês, talvez a realidade de muitos aqui estejam presos na operação, 100%. Por quê? Porque contrataram pessoas que não tinham as habilidades necessárias para exercer a função, porque elas não tinham a capacidade, né? E aí não é só um perfil técnico que a gente avalia no momento de contratação, existe também o perfil comportamental e emocional para você contratar uma pessoa para sua empresa. E também hoje se fala muito, e eu até aplico isso, e grandes empresas também estão aplicando, que é o fato de você contratar pessoas também que se adequem à sua cultura, tá? E aí, quando você não faz isso, não pensa estrategicamente na empresa, não pensa estrategicamente na contratação de pessoas, você vai contratar pessoas que não vão entregar resultados. E aí, cada vez mais que isso acontece, que você negligencia isso, mais preso no operacional você vai ficar. Tá? Porque na maioria das vezes você vai estar executando tarefas que você está pagando alguém para fazer e que não está fazendo. Então você está perdendo, mais uma vez, dinheiro. E aí o meu objetivo, como eu falei, é mudar essa mentalidade. Beatriz, hoje existe uma regra, quanto que eu tenho que estar na estratégia e quanto que eu tenho que estar na operação. Eu costumo dizer que essa resposta você só tem com a sua liderança, com o seu time, com o contexto que você está inserido. Então, se você tem um time que você contratou todo mundo dentro do perfil, que você desenvolveu a pessoas que já estão há muito tempo na empresa, então você tem um perfil de times maduros. Então, quando o time está maduro, você consegue estar menos preso no operacional e, claro, pensar mais em estratégia. Mas quando isso é negligenciado, você, consequentemente, vai ficar ali mais predisposto a estar no operacional. Então, dependendo da sua equipe, dependendo do contexto da sua empresa, do tamanho da sua empresa, você vai conseguir aí fazer um equilíbrio entre você estar na estratégia e estar na operação. O desejado é que você fique 80% na estratégia e 20% na operação. Por quê? Eu vejo muito líderes que, meu objetivo é ficar 100% na estratégia. Você já pensou isso? Você já escutou alguém falando isso? Eu tenho algumas questões relacionadas a isso. Não tem como o líder se conectar com as pessoas, influenciar as pessoas, incentivá-las e serem exemplos se elas não estiverem na operação. Então, mesmo que você tenha uma equipe madura, que você confia, que te dá mais liberdade e mais autonomia, você tem sim que em alguns momentos descer para a operação, para recarregar a energia do time, para dar exemplo, para se reconectar às pessoas, para identificar se as coisas ainda estão ali no sentido que deveria estar caminhando. Então, se for para a gente colocar aqui, eu costumo trazer essa metodologia de Pareto, que eu utilizo para tudo, para também aplicar, né, na sua operação quanto líder dentro do seu contexto de liderança. 80-20, tá? Que o Pareto fala, onde 80% você tem que estar na estratégia e 20% na operação. Claro que isso vai depender da sua equipe, do contexto e da sua liderança, tá? E aí eu queria compartilhar com vocês também um pouco do nosso cenário. E aí eu sempre gosto de trazer essas duas abordagens, que é a abordagem do Liderança 4.0, do José Salib Neto, e do Marketing 6.0, que é do Philip Kotler, onde eles apresentam um histórico, né, do crescimento e das mudanças tecnológicas que aconteceram. E aí, claro que antes, eu digo assim, que o cenário ele era medido através das revoluções industriais. Então, a cada 100 anos a gente tinha uma revolução. E essa realidade hoje mudou. Depois da pandemia, apenas um evento, né, em colapso, deixou o mundo inteiro completamente transformado. Então, antes, algo que era medido temporariamente em 100 anos, hoje as mudanças são rápidas, tá? Devido ao volume de informações, de mudanças comportamentais, do advento da tecnologia. E aí, nesse histórico que é apresentado por Kotler e também pelo José Salib, eles apresentam que antes, né, lá nos primórdios, o foco das empresas era a criação de produto.
tá, né? A primeira revolução ali industrial era confecção de produtos, né? Confecção em massa, produtividade em massa. Então, o foco era produto. Como fazer um produto com qualidade, melhor, mais rápido, em volume. Então, o foco era produto, 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 produto. Na segunda revolução industrial veio o foco no cliente, olha as coisas melhorando. Foco em pessoas, né? Então, o que o cliente quer, o que ele precisa, quais são as suas necessidades, e aí virou o foco do cliente. Depois, né, na terceira era, veio a era da sustentabilidade, onde o foco era energias renováveis, a questão de olhar para o mundo sabendo que se a gente degradar, né, vai ter o esgotamento de alguns insumos. Então, como que vamos pensar no futuro e sermos sustentáveis, pensar no meio ambiente? Então, veio aí nessa ideia do meio ambiente, da sustentabilidade. Na quarta era, entra o mundo digital, que é um mundo que nós ainda estamos vivendo, né, de transformações digitais, do advento da tecnologia, que começou com um computador, que é da época do Orkut, que era a principal rede social que tinha na época, no UOL que a gente usava. E hoje é completamente diferente, né? A comunicação tem videochamada, reuniões que são feitas no Meet, processo de recrutamento e seleção, por exemplo, que era feito antes por um currículo, né, que ia porta em porta batendo, entregando o currículo. Hoje é uma plataforma que lê ali todas as informações do seu currículo e faz a sua candidatura. E aí, quando a gente fala dessa transformação digital, a gente já puxa para 5.0, né, que aí fala do apogeu da inteligência artificial, que é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos aí, né, nessa transferência da inteligência artificial para a experiência imersiva, que também já está se falando muito, né? Em como fazer ali reuniões com aqueles óculos em 3D, ter aquelas experiências mais aprofundadas, né? Imersivas mesmo. Então, hoje o cliente, ele cada vez mais está direcionado, não só o cliente, mas também a nossa liderança e as pessoas, os nossos comportamentos, a viver o que o mercado nos impõe, tá? Então a gente continua falando de inteligência artificial, experiência imersiva e mundo digital, tá? E aí, como eu também já compartilhei um pouco com vocês, hoje quando a gente fala de liderança, o nosso cenário é que hoje o empreendedor, o líder, as empresas não estão encontrando profissionais capacitados. E aí colocou-se já na cabeça, e na verdade também já é realidade, que as pessoas é o maior gargalo, né? Então, quanto menos eu tiver pessoas na minha empresa, melhor. Até que ponto? Será que é sobre as pessoas, é sobre a sua liderança? Tá? Então é muito bom a gente trazer a clareza do quanto que as pessoas são importantes dentro do nosso contexto organizacional. E aí, como um exemplo para mostrar tudo isso, eu falo do processo de atendimento ao cliente. E aqui eu falo não só como líder, mas como empresária. Quando iniciou essa questão da tecnologia artificial, do atendimento, do robô atendendo, teve esse boom, né, de todo mundo querer ir conversar com o robô e aplicar essas estratégias na sua empresa. Mas chegou um momento que isso foi ladeira abaixo, né, que as pessoas começaram a procurar o quê? Pessoas que estavam ali entendendo suas dores. Eu, por exemplo, eu vou entrar em contato com companhia aérea, não vou falar nomes aqui, mas entrar em contato com companhia aéreas, a primeira coisa que eu tento é falar com atendente. Não gosto de robô. Então, existem pessoas de gerações diferentes, com comportamentos diferentes, que tendem a ter experiências diferentes, tá? E aí, hoje, a sua empresa e a sua liderança tem que estar preparada para as pessoas que estão no mercado de trabalho. E a gente vai falar sobre isso. E as pessoas também que estão comprando seu produto, seu serviço, tá? Então, é essencial ainda, né, ter esse processo de atendimento humanizado, presencial. Só que eu costumo dizer que, qual é a diferença? Antes, o volume de pessoas atendendo o telefone nos call centers eram centenas de milhares de pessoas fazendo. Hoje, com o robô, só estão as melhores, só estão as capacitadas. E aí, em qualquer universo profissional, em qualquer carreira, isso está acontecendo. Aqui eu estou dando um exemplo de atendimento, tá? Mas eu posso falar de um exemplo no RH. No RH, como eu já até citei aqui, os processos de recrutamento e seleção eram feitos você indo na porta dando um currículo. Depois, entrava em contato dezenas de recrutadores falando para fazer uma entrevista com você.
Antes era presencial. Hoje as entrevistas são online, via Meet. Existe presencial? Sim, com certeza. Mas hoje já tem, com o advento da tecnologia, o Meet, tá? Então, e ainda tem mais, né? Além disso, ainda tem as plataformas que fazem parte desse processo de recrutamento e seleção. E aí vem um questionamento para você que é profissional de qualquer área. A que ponto você está se aprimorando e se adaptando a esse mercado e a que ponto você não está fazendo nada? Porque a tecnologia ela não veio para te substituir. Ela veio para te tirar da zona de conforto para você se aprimorar e mostrar por que nós humanos temos mais valor do que as máquinas, tá? Então é muito bom a gente falar, né, sobre trazer esse entendimento e essa reflexão. E claro que isso é uma realidade também. Nós encontramos hoje escassez de profissionais capacitados e habilitados para estarem na nossa equipe, tá? Então, cada vez mais as pessoas vão contratar pessoas mais júnior, com pouca habilidades, e a cultura da empresa que vai desenvolver essa pessoa, lapidar esse diamante para torná-las no melhor profissional para a sua empresa, tá? Então aqui já é uma dica para você que é líder ou empreendedor. E aí essas pessoas acreditam que, né, quem ali está na negação, acreditam que recrutamento é besteira, que não é preciso ter procedimentos, não é preciso ter rotina, as funções não estão bem definidas, porque o que eu estou mandando eles estão fazendo. E aí, mais uma vez, você está preso no operacional, correto? Não tem tempo para desenvolver pessoas. Por quê? Porque ele está preso na operação. Ele não vai ter tempo para treinar ninguém. E ele não vê que aquilo ali ele não é necessário. Né? É um gasto de energia que você vai fazer agora para você ter uma liberdade no futuro. Muitos negligenciam ter conversas difíceis e não resolvem uns problemas por medo dos conflitos. E a gente vai falar sobre todos esses gargalos nessa nossa aula de hoje. É uma aula muito especial porque eu, particularmente, respiro a liderança. E aí, é importante, me olha aqui nos olhos, você saber o seu poder e o seu papel, tá? Na sua carreira, na sua trajetória, para alcançar os objetivos. Porque pode ter uma certeza, isso vai influenciar na sua capacidade de direcionar e executar tarefas direcionadas para o resultado. E, consequentemente, se você fizer, resultados garantidos. Se não fizer, então isso vai influenciar com certeza no seu atingimento das metas que você botou. Ou para você, quanto líder, ou para o seu setor, ou para a empresa, tá? O impacto é isso. Líderes líderes não cuidam de resultados. Líderes cuidam de pessoas e elas geram resultados. Tem uma outra frase legal também que é: nós cuidamos das pessoas e elas cuidam dos nossos para elas cuidar. Nós cuidamos bem das nossas pessoas para elas cuidarem bem dos nossos clientes. Exemplo, tá? Exemplo, isso é liderança, isso é cultura, isso é atitude, é comportamento, conduta. Se você dá exemplo direcionado a esse pensamento, então se você acredita que realmente líderes estão obstinados por cuidar de pessoas e que consequentemente elas vão gerar resultados, você está no caminho certo, tá? É essa a mentalidade de sucesso, porque não é sobre você ter um resultado através de alguém, é junto com alguém, caminhando junto com essas pessoas, porque só assim você vai se conectar a elas. A partir do momento que essa relação só tem um lado que ganha, não tem conexão. E aí eu questiono e trago a reflexão também o seu papel quanto líder. Você é um líder que coloca direcionamento, coloca meta, e quando alcança esses resultados, você é um líder que valoriza, que compartilha esses resultados, que dá feedbacks positivos, que faz ali um momento de elogio, de comemoração com
com a sua equipe, com o seu time. Então, tudo isso precisa ser avaliado, porque liderar é diferente de ser chefe, que é diferente de ser gestor. E aí, uma pergunta que eu já deixo aqui para você. Você acredita que a pessoa nasce líder? Sim ou não? E se eu lhe disser que eu acredito fortemente que ninguém nasce líder? A pessoa se torna um líder. É preparação, é desenvolvimento, é aprimoramento de habilidades. Deixa eu ver aqui quantas habilidades eu consigo elencar aqui em um segundo para vocês. Empatia, escutativa, comunicação assertiva e não violenta, inteligência emocional, liderança, gestão de pessoas, trabalho em equipe, gestão de conflitos. Olha o tanto de habilidades que o líder precisa ter para ele se tornar um líder. Então, liderança é preparação. Liderança não é porque você nasceu líder, é porque você se tornou líder. E claro que existe no contexto organizacional a pessoa que ela recebe ali uma posição de liderança e que na maioria das vezes ela não tem as habilidades necessárias para ser líder. E isso é perceptível, né? As pessoas questionam. Agora, cabe de você, do líder que está assumindo aquele novo compromisso, desenvolver novas habilidades. Então, se você que está aqui acabou de assumir um papel de liderança, chegou o momento de você aprimorar seus conhecimentos, porque a liderança é um universo gigantesco, mas é tanta coisa que você vai precisar se desenvolver. Mas se eu te contar que o melhor de tudo isso é o legado que você constrói, só através da liderança você constrói um legado, tá? E aí, que história você quer construir e contar para a sua família, para seus filhos, para seu time, para os seus colaboradores, para a empresa que você atua ou para a empresa que você quer ter e empreender? Porque muitos que estão aqui me ouvindo nessa aula de hoje são líderes, são pais, são mães que precisam aprimorar suas habilidades de liderança dentro de casa. O contexto muda, mas liderança é liderança. Liderança é você inspirar pessoas e direcioná-las para o resultado que você deseja, para alcançarem juntos esses resultados. É uma relação de ganha-ganha, tá? E a outra pergunta também que eu gosto sempre de trazer é: qual é o seu estilo de liderança? Você acredita que existe um perfil correto? E aí, claro que existem diversos perfis de líderes, tá? Existe a liderança mais autocrática, que é aquela que tem um poder mais centralizado. Tem a liderança democrática, onde todos ali fazem parte, né, das decisões. Existe aquela liderança técnica, quando a pessoa ela é especialista naquilo, é só ela que sabe fazer aquele procedimento. Então, por isso, né, por conta daquela competência específica, da autoridade que ela tem, ela é reconhecida como líder, né? Tem a liderança situacional, que acontece de acordo com a situação e como o líder se adapta a essas situações. E tem uma infinidade de perfis, de tipos de liderança. E aqui eu queria apresentar para vocês as 3 principais dificuldades que nós temos de entender o papel de cada um desses, tá? Existe o líder, existe o chefe e existe o gestor. Quando a gente fala do chefe, a gente já fala de um estilo de liderança mais ali, né, autocrática. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Normalmente, o perfil do chefe é aquele que impõe mudanças. Tá ali para mandar e você obedecer, tá? É uma autoridade, é um pouco mais autocrático, né? E aí, que o chefe, ele é aquela pessoa que ele foca na autoridade e no controle, tá? É no poder, no controle que eu tenho em relação às pessoas, aos processos. E um exemplo, e aqui eu vou trazer sempre o exemplo para vocês do estilo que cada um desses 3 aplica um feedback, tá? E aí feedback é comunicação, e comunicação permeia por toda a liderança. Então, o chefe, como é que é o estilo de feedback que ele aplica? Você está abaixo das expectativas, melhore seu desempenho ou enfrentará consequências. Direto ao ponto, objetivo, foco no processo, não nas pessoas, foco no que tem que ser feito na tarefa e não nas pessoas.
tá? A abordagem também é uma abordagem, assim, eu digo, catastrófica. Meu pai do céu, se existe alguém ainda no modelo chefe, essa empresa tá indo por água abaixo, tá? E a liderança também. Ai, e aí tem o perfil gestor. O gestor, ele é aquela pessoa que é responsável por ajustar os processos. Planejar, administrar, organizar, otimizar, alocar e realocar os recursos. Então, gerencia. E aí, quando a gente fala de gerenciamento, a gente não fala só de pessoas. Gerenciam processos, gerenciam tecnologias, então gerencia de recursos, dinheiro, por exemplo. Então, o gestor, ele tem esse perfil mais de processos, de gerenciamento, tá? E esse gestor, ele foca, né, em processos e em resultados. O estilo de feedback que ele aplica, bora ver como é que é? Notei que o seu desempenho está abaixo do esperado. Vamos revisar as suas tarefas e ver como podemos melhorar os seus resultados. Já vê que o tato é diferente, que a abordagem já é mais diferente, que o foco dessa abordagem é um foco direcionado na melhoria dos processos, na entrega de resultados. Eu digo que se você já é um gestor, ótimo, parabéns, você já está na metade do caminho. Você já está na metade do caminho, tá? Você já tem muitas habilidades, e principalmente habilidades que você pode gerenciar qualquer área, tá? E tem o perfil da liderança, tá? Então, o líder, o foco dele é inspirar. O foco dele é desenvolver pessoas. Ele entende que a liderança não é só sobre entregar resultados, é sobre entregar um legado ou deixar um legado, de ser reconhecido, de estimular pessoas, inspirar pessoas para crescer dentro da empresa. E esse é o estilo de profissionais, de perfil de liderança, de competências que nós, quanto líderes, donos de empresa, temos o papel de exercer e de influenciar. E quando eu falo de influenciar, eu falo de você desenvolver pessoas capazes para te suceder. Sabe por quê? Para você não ficar preso no operacional. Para você delegar tarefas. Para você ter tempo de tirar férias. Tá? E aí um exemplo da aplicação de feedback. Percebi que você está enfrentando dificuldades. Como posso te ajudar a superar esses desafios? Vamos trabalhar juntos para melhorar o seu desempenho? Então, aqui você vê que tem uma conexão, tem uma parceria, tem um resultado que vai além do que a empresa quer. É como que todos ganham. Empresa, entregamos resultados. Liderança e o time, o seu liderado, que é como juntos vamos desenvolver. São novas habilidades que você vai aprender, novas competências que precisam ser desenvolvidas. É uma oportunidade que você vai ter de acessão dentro da sua carreira, dentro daqui da empresa. Então, o líder, e aqui a gente traz essa clareza da diferença dos papéis, né? E dos perfis também. E aí eu costumo trazer também 5 componentes, né, do perfil do líder de sucesso hoje. Então, primeiro que o líder tem que ter uma visão estratégica, que é a capacidade de enxergar o futuro desejado, definir metas claras e inspirar a equipe a segui-las, além de incentivar no desenvolvimento das pessoas. Então, o líder ele tem que ter um direcionamento claro, ele tem que ter uma visão estratégica. Lembrando que a visão do líder ele não pode ser uma visão só dentro do time, ele tem que ser uma visão dentro da empresa, no mercado e para a sociedade. Quando a gente fala de conhecimento, né, saber quais são os seus conhecimentos técnicos da área que você domina. Então, o que eu preciso saber para ser referência no que eu faço, para dar exemplo, para inspirar pessoas. Quando se fala das habilidades, existem diversas, que eu já até citei algumas aqui, mas principalmente a comunicação, né, a forma que você transmite ideias, ouve ativamente, e aí praticar a escuta ativa, cria um ambiente de conexão, um ambiente de segurança psicológica, de confiança e de transparência, né? Isso estimula muito e mostra que tipo de líder você é. Os seus comportamentos e as suas atitudes também mostram, né, o seu tipo de liderança. Então, liderar pelo comportamento, pelo exemplo, demonstrando integridade, comprometimento e os valores que deseja ver na equipe. Eu costumo dizer que o primeiro papel do líder, quando ele recebe uma pessoa nova no seu setor, é deixar claro as regras do jogo.
Você que está chegando, nós somos quem nós somos, como atuamos e o que esperamos de você. Caso não aconteça isso, o que pode acontecer? É uma aplicação de uma medida disciplinar? É um feedback? É um processo de desenvolvimento? E aí, daquele primeiro dia, já deixar claro a cultura que você quer implementar. É uma cultura de compromisso, de transparência, de foco de resultado, de conexão, de ter oportunidade de ter essa troca, esse aprendizado. Então, tudo isso influencia no perfil da sua liderança. E a questão da autorregulação, que é entender a si mesmo para conseguir tomar as decisões de uma maneira clara, com justiça e com controle. É você ter inteligência emocional, se autoconhecer, principalmente, saber das suas emoções e de quanto que elas influenciam e são percebidas pelas pessoas que estão junto contigo, tá? Então, não é só o que você fala que transmite uma mensagem. Suas expressões, seus comportamentos, tudo isso reflete na pessoa, comunica algo da maneira que ela conseguir melhor entender com base ali no seu contexto, tá? Que vocês estão inseridos. Então, é muito importante ter esse alinhamento, entender todas essas visões e esses passos que o líder precisa desenvolver para mostrar um perfil de liderança direcionada, clara, transparente com o seu time, tá? Então é muito importante você, quanto líder, saber esses aspectos, né? Qual é a sua visão, qual é o tipo de conhecimento que você pode ter ali, que pode agregar na sua equipe, que habilidades você tem, quais são seus pontos fortes, quais são seus comportamentos, o que você precisa regular, o que você precisa, quais são as suas fraquezas e você precisa controlar, quais são suas emoções que você vai controlar e quais são as emoções que você faz questão de compartilhar com as pessoas. Então, por exemplo, se você é um líder que está ali feliz, que está alegre, é um tipo de emoção que é boa de ser compartilhada, né? Que influencia positivamente as pessoas. Então, é muito bom ter essa visão macro do seu perfil de liderança. E aí, uma preocupação, tá? Segundo você, RH, cerca de 48% dos gestores representam risco para a empresa. Isso porque são inseguros, não geram empatia, interagem mal e vão na contramão do que desejam os seus colaboradores. Quase que 50% dos gestores hoje é um risco, né, para a empresa. E aí, quando é que você é um risco para a sua empresa, para dar certo, para falir ou não, para ter resultado ou não? Quanto que você influencia, está influenciando positivamente e negativamente? E aqui está trazendo alguns aspectos, né, que colaboram a isso. Quando o líder está inseguro, é quando ele não tem domínio, quando ele não tem clareza. É quando ele não acompanha a equipe, deixa lá largado as tarefas, as atividades, as entregas. Então, ele não tem propriedade para falar, ele não tem ali dados, informações, clareza para poder passar e se sentir seguro na hora de reforçar o que precisa ser reforçado, de passar um direcionamento. Esses líderes também não querem, não fazem questão, não acreditam nas pessoas e por isso que eles negligenciam essa conexão. Não sabem quem são o seu time, quais são as suas dores, as suas necessidades. Estão ali só para cobrar, para saber se está sendo feito ou não, as tarefas, se estão chegando no horário ou não. Então, até que ponto a sua liderança está fragilizada? Então, é muito importante nós refletirmos sobre todos esses aspectos que nós podemos estar influenciando negativamente, né, nesse caso, né, dentro do nosso contexto de liderança. Seja você um líder já, ou um futuro líder, ou seja você o empreendedor, o dono da empresa, que exerce ali o direcionamento da sua equipe. E aí eu gostaria também de reforçar que existem empresas pequenas, existem empresas maiores, existem multinacionais, empresas aí que estão em vários países e que, claro, são contextos diferentes, que vão exigir uma liderança diferente. Então, se eu tenho uma dica para dar para você que está aqui comigo hoje,
é que o perfil da sua liderança vai ser baseada na sua equipe. Se a sua equipe demanda um estilo, você vai se predispor a ter aquele estilo, né, no seu dia a dia. Por quê? Porque é a equipe que está demandando. Se a tua equipe hoje, se você tem 5 pessoas na equipe, cada uma é uma pessoa diferente, tem comportamentos diferentes, a sua ação, o seu comportamento, a sua atitude, a sua abordagem com cada um deles vai ser diferente. Tá? Então, o seu perfil líder de liderança tem que ser adaptado com base na sua equipe, no que a sua empresa te demanda quanto líder. E, claro, você estabelecer limites do que é uma tarefa mais estratégica, de liderança, de acompanhamento, de resultado, de análises, e ter um perfil mais operacional. E aí, delegar essas tarefas para as pessoas que você contrata para executar essas funções. E aí que eu queria também compartilhar um pouquinho com vocês uma abordagem, né? São 3 pilares da liderança que o líder tem que ter hoje em dia, baseado no estudo do Rancharan, tá? No seu livro Pipeline da Liderança, um cara, um expert quando se fala em líder, em ser líder, em desenvolver pessoas, em liderança, em estímulos, em influência. E ele fala que o líder, ele precisa primeiro saber se liderar. Ele primeiro tem que ser o líder de si. Quem eu sou? Quais são os meus valores? Quais são os meus objetivos? Eu estou direcionado para isso? Eu acompanho os meus resultados? Eu estou chegando no meu propósito? Eu controlo as minhas emoções? A partir do momento que você tem domínio sobre essas informações, que você sabe das suas fragilidades, que você sabe dos seus pontos fortes, que você faz uma análise do mercado e compara, né, com o que você precisa desenvolver, através desse domínio que você consegue ir para o segundo pilar. Então, depois de eu liderar a mim, eu consigo liderar o outro. Porque eu sei que o outro é um outro mundo, um outro universo, um outro perfil, com capacidades diferentes, com habilidades diferentes, atitudes diferentes, experiência e maturidade diferente. Então é nesse momento que eu preciso dominar e conhecer a minha equipe aprofundadamente, tá? Para poder se conectar, para poder se colocar no lugar do outro, para poder saber se comunicar, ter empatia e lidar com essas pessoas. Primeiro eu me conheço para conseguir conhecer outros e só assim liderá-los. E por último, nós temos a liderança, chegamos na liderança do negócio. Quando a gente fala da liderança do negócio, nós falamos sobre entender o contexto organizacional, a empresa, o direcionamento, os objetivos, as expectativas que precisam ser alcançadas, os valores, a cultura daquela empresa. Porque eu tenho que liderar. Saber quais são os meus resultados e se isso se conecta com o que a empresa busca, que a empresa precisa. Para eu entender que além de mim, das minhas responsabilidades, eu tenho pessoas que estão sobre as minhas responsabilidades. E aí como conduzir essas pessoas para alcançar esses resultados do negócio, tá? Então é muito importante, né, você passar por todos esses pilares para você ter uma liderança mais abrangente, inteligente, efetiva. Porque a liderança não é sobre você, é sobre seus resultados, tá? É sobre expectativas. Na prática, eu costumo definir a liderança em 3 pilares. É o pilar do propósito, da autenticidade e do resultado. E aqui eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da metodologia da formação liderança magnética, onde eu já apliquei com mais de 500 líderes. E aqui vocês que estão aqui comigo, viu? Você mesmo, engenheiro, você mesmo, arquiteto, que está querendo se desenvolver, que está querendo se tornar líder ou abrir a sua empresa e aí liderar pessoas, você vai precisar,
aprender, passar por todos esses aspectos aqui. Essa metodologia, ela foi desenvolvida com o aspecto e com a necessidade de você liderar em 3 aspectos, assim como o Rancharan nos ensinou. Eu preciso primeiro liderar a mim, liderar as pessoas e liderar resultados. Mas, Beatriz, na prática, como é que isso acontece? Então, através da formação liderança magnética, da metodologia, da prática do dia a dia, eu vim esclarecer e mostrar para vocês aqui, até mesmo visualmente, como é que isso acontece na prática. Quando a gente fala da liderança do propósito, é a questão do autoconhecimento. É você se conhecer, saber suas fragilidades, suas potencialidades, saber como você vai cavar as suas próprias oportunidades, é você se motivar, é não perder a fé, ter resiliência. É você ter um propósito, né, quanto líder. É qual legado você quer construir. E aí, lembrando, líder, que você e a sua vida não é só trabalho. A sua vida é você cuidar da sua saúde, é cuidar da sua família e ter tempo de lazer, é você cuidar da sua saúde financeira, é você ter uma boa noite de sono. E aí eu pergunto, isso está acontecendo com a sua liderança? Sim ou não? É para refletir, tá? Então, quando a gente fala desse propósito, é algo macro. E aí eu vejo muita gente falando de propósito. Mas propósito é só a primeira pecinha do quebra-cabeça da liderança. E aí você vai juntando para você alcançar o legado que você almeja quanto líder, quanto empreendedor, profissionalmente, tá? E aí depois que a gente vai para o segundo pilar da liderança magnética, nós temos o líder autêntico. É você na prática, é o seu dia a dia, como é que você vai operacionalizar a galera ali, o seu time. E isso aqui você pode aplicar tanto em empresas pequenas quanto em empresas gigantescas, tá? É liderança na prática aqui. Então, todas essas etapas eu vou explicar para vocês como é que elas funcionam, tá? Inicialmente, o líder, ele precisa saber como selecionar talentos, como trazer as pessoas certas, colocarem nos lugares certos, executando as tarefas certas e entregando os resultados, tá? Segundo, ele precisa conhecer essas pessoas que estão caminhando junto com ele. Então, é importante ele entender esse contexto, quais são os perfis comportamentais, quais são as gerações, e a gente fala um pouco, né, também dos comportamentos, da forma que eles aprendem, então é um universo gigantesco. Também tem a jornada acompanhar a jornada da equipe, então aqui é acompanhamento, 80% da sua liderança está aqui, é você aplicar feedback, avaliação de desempenho, fazer reuniões estratégicas, que mais? Delegar de uma maneira correta, e aí são 8 passos para delegar uma tarefa, tá? Que você deve conhecer. Então, aqui é o acompanhamento da jornada. Tá chegando atrasado? É porque não tem um regimento interno? É porque não teve uma comunicação assertiva? É porque não tem um direcionamento para isso? Como é que tá o comprometimento dessa pessoa? Tá aplicando muito atestado? Tá faltando muito? Tá dando muitos problemas comportamentais? Tá tendo muito problema com desídia? Tá tendo indisciplina? Não me aceita como líder? Então, é acompanhamento da jornada do colaborador. E aqui você vai acompanhar não só o colaborador, mas o ambiente que ele está inserido. Você dá as condições necessárias para ele se desenvolver? Ele está num ambiente, eu digo assim, propício para ser desenvolvido? Um ambiente harmonioso, bom, produtivo ou caótico? Tá? Então, o processo de acompanhar a jornada do colaborador é gigantesco. Né? Também falamos, né, sobre o desenvolvimento profissional, então é muito importante, principalmente para reter talentos, você apostar nas pessoas, desafiar as pessoas. Eu digo assim, que fazer com que elas criem maturidade e queiram ficar na sua empresa. Então, não é só você trazer por um salário. Tenha uma certeza, as pessoas elas são atraídas por salário. Muitas delas até pelos salários emocionais, que são os benefícios. Mas elas só vão permanecer com você, não é pelo salário. São outras questões. Estabilidade, conexão que ela tem com o líder ou com a empresa, relação, né, que ela tem também,
dentro de confiança, autonomia, se ela é desafiada, desenvolvida. Então, tudo isso são aspectos para você reter as pessoas. Então, desenvolvimento é uma estratégia para você aplicar no seu negócio. Gestão de conflitos e tomada de decisão. Então, vamos lá que nesse processo da pessoa estar na sua empresa, tem ali uma maçã podre, que está lhe dando trabalho, está descomprometido, está gerando conflitos dentro da empresa, não recebe bem as mudanças, questiona tudo, cria confusão contigo e com todo mundo. E aí, o que que você faz? Ah, Bia, eu não gosto de ter conversas difíceis. Eu não quero me indispor com essas pessoas. Então, você está negligenciando a sua liderança? Cuidado. As pessoas estão vendo, tá? Então, é muito importante, líder, você ter o controle sobre a sua equipe. Se elas não estão seguindo o caminho natural, os direcionamentos da empresa e principalmente se estão se comportando de maneira errada, e aí tem uma lei que fala sobre isso, a gente vai falar aqui, se eles estão se comportando fora das condutas permitidas dentro do contexto do trabalho, você pode aplicar uma medida disciplinar. É uma suspensão? É uma advertência? É uma conversa difícil que eu vou ter, por exemplo, um feedback corretivo? É uma conversa difícil que eu vou ter sobre salário porque me pediram um aumento? Então, existem diversas situações que você vai ter que, através da comunicação, se posicionar, tá? Seja para resolver um conflito, mitigar um conflito, prevenir um conflito ou tomar uma decisão. E aí, quando a gente vem para o pilar do líder de resultado, nós falamos sobre ter um direcionamento claro. Então, aonde que nós queremos chegar? Qual é a nossa meta? Ela é tangível ou não? Ela é atingível ou não? Ela é temporal? Até quando que nós temos que atingir essa meta? Tem um indicador para mostrar se nós estamos chegando próximo àquela meta ou não? Nós fazemos reuniões periódicas para acompanhar os resultados e as entregas do nosso time? Então, isso tudo a gente vê na liderança de resultado. E o controle das emoções, né? Então, a gente fala aqui também da importância da inteligência emocional. E aí, claro, pessoal, isso aqui é um contexto da liderança de uma maneira geral. Como eu compartilhei com vocês, faz parte todos esses módulos fazem parte da liderança, da formação liderança magnética. É um conteúdo muito extenso. Vamos passar por diversos desses conteúdos, os mais importantes para compartilhar com vocês. Agora a prática, e aí eu já faço um convite, né, para vocês também acompanharem meu Instagram, porque lá eu também trago algumas dicas relacionadas a essas áreas aqui da liderança, para você ter contato, até porque tudo vai atualizando, né, as técnicas vão se aprimorando. E tudo isso a gente traz atualizado na liderança, na formação liderança magnética. Então já deixo o convite aqui para você. Elogia em público e corrige em particular. Um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Olha, Mário César Cortella aí, ó, trazendo uma reflexão boa pra gente. E aí, ó, 8 a cada 10 profissionais pedem demissão por causa do seu chefe. E aí eu queria falar para vocês que vocês representam 25% da produtividade do seu time. Se você conectar com a sua empresa, com seus liderados, com as pessoas que fazem parte, você já tem 25% da produtividade. Mas se você não se conectar, já é 25% ali a chance da pessoa estar naquele ambiente, entregar só o básico, aquilo ali nada está fazendo sentido para ela, e ela vai tendenciar, ó, a sair da empresa. E lembra que eu falei da geração Z, que é a predominante hoje? Quer dizer, que é a predominante hoje, mas a que está vindo, que é a milênio, é a que está nos preocupando, porque hoje já é difícil encontrar profissionais que ficam na empresa, que têm esse senso de pertencimento. Os milênios mesmos que não ficam, que não têm esse senso de pertencimento. Calma, que a gente consegue encontrar, sim, bons profissionais. Então, imaginou, 8 a cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. Então, até que ponto você vai ser o responsável por fazer com que as pessoas saiam da sua empresa? E aumente a taxa de rotatividade. Uma demissão, gente, vocês sabem quanto é que é um custo de demissão? É muito alto. É 3 vezes o salário de um colaborador ou mais, dependendo da rescisão.
Então, tenham cuidado com isso. Em resumo, pessoal, é muita coisa, né? Eita, que deu até uma cansada. Mas, em resumo, é muito importante em todo esse processo de liderança, né, que envolve contratar, conhecer, direcionar, acompanhar, desenvolver pessoas, reconhecer, enfim, aplicar medidas disciplinares. É muito importante que em todo esse processo você tenha uma comunicação aberta e empática, tenha um ambiente acolhedor, as metas sejam claras e compartilhadas, que você consiga promover, né, uma cultura positiva e aí com certeza influenciar a colaboratividade das pessoas, celebrar as conquistas, promover um ambiente seguro também, se vocês, né, elencarem tudo isso daqui, cumprirem com tudo isso daqui, prezarem, valorizarem tudo isso daqui, oferecer suporte para as pessoas também, né, o líder de vez em quando ele se fecha, e aí ninguém se sente à vontade de conversar com ele, de pedir um feedback, de saber onde pode melhorar, por quê? Porque ele tá com a cara feia o tempo inteiro. E o poder também de você se autorregular. E aí, como é que foi conhecer sobre a área, sobre o universo da liderança? É bom, né? É um gostinho assim de que você está conseguindo a preparação necessária para você construir um legado de sucesso, um legado duradouro. É isso que nós queremos compartilhar com você nessa aula de hoje. E ó, fica comigo que eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!